pessoal, boa noite. Boa noite. Sejam muito bem-vindos. A gente está no meio do ciclo que está falando sobre o sentido da vida. A semana retrasada a gente teve a primeira palestra com Alexandre Capri, que o pessoal gostou muito, né? Esse tema é muito reflexivo, faz a gente pensar a respeito da nossa própria vida e tentar achar um sentido, né? Ou repensar os sentidos, né? E foi essa mesma proposta. Então hoje a gente tem o Vladimir e na última semana, que é a semana que vem, encerra com o Ururaí Barroso. Ururaí é psiquiatra, Vladimir é professor e escritor e o Alexandre é psicólogo. A intenção foi justamente pegar 3 profissionais de áreas diferentes para refletir sobre o mesmo tema, porque com certeza eles têm visões muito diferentes e um repertório muito diferente. Então vou parar de falar e deixar o Vladimir falar. Seja muito bem-vindo, Vladimir. Bom, muito obrigado pela presença de todos. Sempre um prazer estar aqui. Soraya sempre inventando coisas novas, temas interessantes, temas muito provocativos. Eu até estava contando esses dias, Soraya, pensando quando a gente começou isso aqui, um projeto inicial, que já é o 4º ano que a gente está fazendo. Eu estava tentando fazer umas contas, eu acho que foram 15 desses encontros nos últimos 3 anos. O que me deixa, aliás, muito contente é perceber que um shopping, para agregar um espaço como esse, numa segunda-feira à noite, umas 50 pessoas, mostra que é possível utilizar um espaço que é um centro de compras para reflexão, mesmo numa segunda-feira à noite, com chuva. Acho que a gente está tentando aí procurar o entendimento de um sentido da vida. O que mostra que a filosofia nos dias de hoje, me parece que ela é pop, né? A Soraya sempre gosta de me falar isso, a Vlad, hoje a filosofia é pop. Eu acho que a filosofia realmente ela está ganhando um espaço, que eu acho que é devido a ela, muito talvez pelo momento problemático que nós vivemos. Isso incomoda muito. Eu sempre gosto de relembrar o Aristóteles, nesses momentos quando ele diz que a filosofia nasceu do espanto. Numa das minhas primeiras aulas eu sempre falo isso para os meninos, para as meninas, que a gente se espanta, a gente se admira quando a gente começa a fazer o quê? Nos questionar. O questionamento nos leva a essa provocação, a esse incômodo de tentar encontrar respostas para todos os temas. E aliás, quando a Soraya me provocou em relação a esse tema do sentido da vida, eu fiquei pensando, e eu cheguei a uma conclusão muito próxima à filosofia do Heidegger e à filosofia do Camus, quando os dois, ali na passagem do século XIX para o século XX, eles vão dizer que o grande problema da filosofia, me parecia que o significado maior da filosofia, nessa passagem do XIX para o XX, ainda mais depois da vivência do Holocausto, de todos os traumas provocados pela Segunda Guerra Mundial, seria responder se a vida vale a pena ser vivida ou não. E tentar encontrar um sentido para essa existência. O que é algo extremamente subjetivo e problemático. Porque se eu perguntar aqui para cada um de vocês qual é o sentido da vida, eu tenho certeza que eu vou ter várias respostas. Vocês concordam comigo? E a gente não vai chegar a uma resposta absoluta. Na verdade, esse não é o meu propósito dentro da filosofia. É que a gente, acima de tudo, tente olhar para o passado, para épocas importantíssimas da história, e tentar entender como que naquelas épocas, nas visões de filósofos importantes, eles tentaram mostrar um sentido para o viver. Então, por exemplo, o sentido da vida na Grécia clássica é diferente do sentido da vida na Idade Média da Europa Ocidental, que vai ser diferente do sentido da vida na Europa moderna e industrial, que vai ser diferente do sentido da vida hoje. Então, o que eu vou tentar mostrar aqui para vocês é uma leitura, um recorte na visão de Platão, de Aristóteles, de Santo Agostinho, de São Tomás, e aí depois, trazendo para a sociedade do trabalho, eu vou recorrer a filósofos atuais, como o sul-coreano Han, escreveu um livro importantíssimo atual chamado Sociedade do Cansaço. Vou
flertar com essas visões. A partir disso, eu queria, só para quem está assistindo e talvez já tenha algum conhecimento a mais sobre essa questão, a análise que eu vou fazer aqui, ela vai ser sobretudo de um livro da Hannah Arendt, que é uma filósofa do século XX, um dos maiores nomes da filosofia do século XX. Eu vou recorrer à leitura que ela faz sobre um sentido existencial, uma condição de humanidade, a partir do livro chamado A Condição Humana. Tá? Então, se você depois quiser dar uma olhada mais específica sobre esses temas, os livros que eu vou utilizar aqui para essa minha fala são esses. A Política do Aristóteles, Ética Nicômaca do Aristóteles, O Mito de Sísifo, do Albert Camus, O Existencialismo e o Humanismo do Sartre, A Sociedade do Cansaço do Rand, A Condição Humana da Hannah Arendt e A Suma Teológica do Tomás de Aquino. Tá? Esses livros aqui eles vão pautar a minha fala. Então, a partir disso, a gente faz essa pergunta: existiria um sentido da vida ou não? Tá? Sempre que essa pergunta vem à mente, a pergunta que a gente tem que fazer é a seguinte: poxa, existe um sentido pré-determinado de viver, proveniente de um campo superior, de uma metafísica, seja esse sentido proveniente de um mundo das ideias, por exemplo, como Platão vai nos dizer, ou então de um eterno, de uma eternidade, como a gente vai trabalhar dentro da filosofia cristã, ou um valor absoluto qualquer. Não precisa ser um mundo. O sentido da vida é amar, o sentido da vida é ser solidário, o sentido da vida é ter justiça, fazer amigos. Ou então não existe sentido algum para o viver. Ninguém estabelece, não vem de nenhum lugar um sentido para a vida. Isso é um grande problema. A filosofia até o século XVIII, ela flertou muito com a possibilidade de uma pré-determinação de um sentido, principalmente marcado pela visão platônico-cristã, de querer acreditar que o sentido para a existência da realidade viria de algo superior. A partir do século XIX, na visão do Nietzsche, no século XX, a partir da visão do Sartre, do Camus, se destrói isso. Quer dizer que, dado um sentido para a vida, é algo estabelecido entre as relações das pessoas. Não existe nada pré-determinado. Somos nós que damos um sentido para a vida. Tanto que o Sartre, no seu famoso ensaio O Ser e o Nada, ele vai colocar que a nossa existência ela é marcada pelo quê? Pela nadificação. O que isso significa? O que nós somos é o nada. A condição original do homem é o nada. Eu vou ver se eu consigo trabalhar isso ao final da discussão. E aí, se a gente pensar numa frase do Camus, ali no século XX, na filosofia do absurdo, olha o que ele vai dizer: começar a pensar é começar a ser atormentado. E é muito verdadeiro, que vai ser a base da filosofia que eu te disse agora há pouco no Aristóteles, no espanto e na admiração. Então vamos começar a pensar em como que era esse sentido da vida ao longo do tempo, começando lá na Grécia clássica. Vamos lá. Eu vou usar então aqui como base o livro A Condição Humana da Hannah Arendt. Quando a Hannah Arendt ela vai procurar lá atrás nos gregos tentar entender como eles viviam. E a Hannah Arendt faz uma divisão que eu gostaria que vocês prestassem muita atenção para a gente entender a noção dela, que é qual? Ela vai dividir a vida dos gregos em duas partes. Ela vai chamar de vida ativa, traduzindo simplesmente para vida ativa, e vida contemplativa, ou seja, vida contemplativa. O que significa isso? Basicamente, acho que aqui é um conceito muito fácil de ser entendido por todos. Vida ativa, ela vai falar que é o labor, trabalho e a política. Basicamente, para o nosso entendimento. A relação que nós estabelecemos com a natureza, modificando a natureza, e as relações que nós estabelecemos entre os próprios indivíduos para a sobrevivência dentro da sociedade. Essa é uma vida ativa. Então, por exemplo, vamos lembrar aí algo muito típico de uma ateniense do século 5 e 6 a.C. É qual? É a atividade política.
quero fazer um destaque nessa atividade política que vai ser um sentido muito grande para a vida do grego, principalmente o ateniense. Vida contemplativa. O que ela vai significar? Se você procurar o significado de contemplativo, você vai encontrar no grego teoria. E é muito interessante quando você vai buscar o significado de teoria. Teoria está associado à procissão dos deuses. Se é uma procissão dos deuses, está associado a um desfile dos deuses. Haveria a possibilidade da palavra teoria estar associado a Theos, que nós sabemos que no grego é Deus. Uma vida contemplativa é uma vida de introspecção. O que eu quero dizer com isso? É o cara que vai viver dentro da introspecção religiosa, inicialmente, dentro de um sentido de vida baseado no mito, na visão dos deuses, e por fim, a gente deve fazer essa colocação, é uma vida dos filósofos. Por que uma vida dos filósofos? O Platão, na verdade Sócrates e Platão inauguram a vida contemplativa do filósofo grego. Para Platão, qual é o verdadeiro mundo? É esse mundo físico aqui ou é o mundo das ideias? É o mundo das ideias. É um mundo que eu não alcanço no plano físico, concreto. É um mundo que eu alcanço por meio do quê? Do meu pensamento. Ele existe. E o próprio Platão nos mostra, isso vai ficar célebre inclusive na pintura, tá? Acho que muitos alunos aqui já viram aquela pintura Sócrates afastando Alcibiades do vício. Eu sempre gosto de mostrar ela. Quando o Sócrates está puxando o Alcibiades aqui, personagem importante na história grega, e o Alcibiades estava numa cama com duas mulheres. Ou seja, essa não é a vida. Essa vida carnal aqui, essa vida do concreto, do físico, ela é falsa. A verdadeira vida é a vida na introspecção, é a vida na busca do quê? Da contemplação de um mundo que eu não vejo, que eu não sinto, mas eu tenho a capacidade de entender. Por isso que ele se chama mundo inteligível. Então, o filósofo é o cara que sai da vida, da atividade, e ele entra numa introspecção para alcançar a virtude, para alcançar o bem, para alcançar a verdade, que em Platão é o mundo das ideias. Beleza. Só que vamos tentar entender qual era o sentido da vida se a gente olhar a sociedade grega como um todo. E aí o que a Hannah Arendt vai dizer? Ela vai concordar com aquela visão do Aristóteles, quando Aristóteles vai dizer que o homem é um animal político. Eu quero tomar um cuidado aqui, porque o Aristóteles vai dizer que o sentido da vida é outro, eu vou mostrar qual é já já. Mas o Aristóteles, quando ele andou pelas cidades gregas, para toda a comunidade da Magna Grécia, da Grande Grécia, não era somente na Grécia, mas era na Ásia Menor, era na região da Itália, ele falou assim, ó, o que nos distingue dos outros animais é que todos nós somos políticos. Nós temos uma capacidade racional de nos associarmos uns com os outros e de criarmos a possibilidade da vida coletiva aqui, diferentemente dos outros animais. Tá. Agora, aqui vai estar um centro de uma questão que eu gostaria que vocês se atentassem para a gente tentar diferenciar de outros momentos. A Hannah Arendt, olha que brilhante essa definição dela. O que ela vai entender no sentido de vida política? Sabe o que é a política? É um instrumento verbal criado pelos seres humanos racionais para evitar que as questões sejam decididas pela violência. Se eu tenho a capacidade de pensar, e você, ser humano, idêntico a mim, também tem a capacidade de pensar, quer dizer que nós vamos utilizar a nossa argumentação para tentar decidir todas as coisas de maneira pacífica. Por que essa decisão? Por que essa definição, perdão? Porque os gregos clássicos, especialmente os atenienses, quando eles criam a democracia, qual foi a experiência que eles tiveram anteriormente? A da tirania. Atenas teve tiranos. E o tirano era aquele cara que governava acima da lei. Então o que a gente vai fazer? Vamos usar a nossa capacidade racional e vamos criar algo
que possa fazer com que a gente conviva pacificamente. E todos nós que somos cidadãos, e aí vem um problema da cidadania na Grécia. Em Atenas, quem que era cidadão? Era um homem, maior de idade, residente em Atenas, filho de pai e mãe ateniense livre. Eram poucas pessoas. Qual que era o sentido da vida naquela época? Nós vamos nos reunir em um espaço público para decidir tudo o que existe da nossa cidade. E esse espaço público era esse aqui, ó. A água. O que era a água? Era a praça. O Bauman, que morreu recentemente, e muitos de vocês gostam, ele vai chamar esse tipo de cidade agorística, que é a cidade da praça. Quer dizer que o sentido da minha existência é ir à praça, discutir as questões públicas com os meus iguais, porque o que define a cidade na Atenas clássica é a igualdade entre os seus membros. Enquanto no espaço público predomina a igualdade, é aqui que eu tenho que diferenciar o espaço público do espaço privado, que é a casa. Porque o espaço da casa é extremamente desigual, porque quem manda é o pai. Então quando eu saio da esfera privada e vou para a esfera pública, eu tenho que ser o quê? Igual ao outro. E o que vai vencer para definir o que é certo e o que é errado, que vai definir a lei, é o poder da argumentação. É o poder da retórica. É aí que os sofistas foram os grandes caras da Atenas clássica até o século V, antes do aparecimento do Sócrates. Então, pera lá. O sentido da minha existência é uma vida ativa em direção à minha polis, à minha cidade, para tentar resolver os problemas. E se eu tiver um bom argumento, eu vou vencer as discussões e eu vou receber honrarias. Eu vou ter status. Eu vou em busca da imortalidade. Por que da imortalidade? A imortalidade se marca onde? No tempo da história. Pelos grandes feitos dos homens, que vai ser registrado nos livros, como de Heródoto, o grande historiador. E não no campo da eternidade, que é o campo do divino, do pós-morte. Então, o que o grego ele vai fazer? Um ateniense, ele vai buscar um sentido da vida em ter uma boa argumentação para discutir no espaço público em prol da vida coletiva, que talvez dê a ele honrarias para ele ser um imortal na história. Faz sentido? Sim. Só que aí vem a questão. Isso aqui vai ser na antiguidade. Daqui a pouco, quando eu entrar na Idade Média, as coisas vão modificar-se. Vamos ver por quê. Outro ponto interessante dos gregos, que vai definir muito o sentido da vida lá, é a criação. E essa criação, essa atividade, ela está relacionada à criação de questões artísticas que fazem parte até hoje da herança grega para a vida ocidental, o teatro, os Jogos Olímpicos, as artes plásticas, criar um drama, comédia, que a gente tem o Fídias, importante artista grego, a gente tem o discóbulo, o lançador de discos, e a criação da filosofia, como nós falamos. O Aristóteles, apesar de ele ter falado daquela questão do animal político, o Aristóteles ele faz uma colocação que eu acho que parece muito pertinente para os dias de hoje. Que é qual? Para Aristóteles, há um sentido para a vida no sentido de telos, de teleologia. Então Aristóteles vai falar em teleologia. O que é teleologia? Finalidade. Há uma finalidade para a nossa existência. Tudo que existe obedece a uma finalidade. Olha que frase interessante aqui. A felicidade é o sentido e o propósito da vida, o único objetivo e a finalidade da existência humana. Então quer dizer que existe uma natureza, um sentido para a existência, que é o da felicidade. Só que aqui, se eu voltar e perguntar para cada um de vocês o que significa ser feliz, cada um vai dar uma resposta. Eu vou entrar no campo de subjetividade. Então aqui vamos tentar entender o que o Aristóteles entende como ser feliz. Para Aristóteles, a felicidade não está associada a ter bens materiais, a ter prestígio, a ter posição dentro da sociedade.
Não é isso. Não tem a ver com as honrarias que muitos atenienses buscavam. Até porque, quando a gente vai analisar a obra do Aristóteles, é muito interessante pensar que Aristóteles era um estrangeiro. Porque ele era um estagirita, ele vinha da Macedônia. Então Aristóteles, ele vai definir que o sentido dessa felicidade, ela é um aperfeiçoamento constante de quem? Do indivíduo. Quer dizer que ser feliz, adquirir a felicidade, que aí no grego é eudaimonia, essa palavra aqui, ó. Eudaimonia, se você for buscar as definições, você vai encontrar ali bem-estar, você vai encontrar bom agouro, você vai encontrar também como boa sorte, ter anjos bons que te acompanham. Essa felicidade é um aperfeiçoamento do indivíduo. Quer dizer que eu tenho que me aperfeiçoar, buscar um comportamento cada vez mais virtuoso, que é a palavra que ele vai utilizar, para que eu alcance o prêmio da vida, que é a felicidade. Tá, então vamos pensar assim, pô, você falou um monte de coisa, algo às vezes muito abstrato e que está aí longe de uma realidade. Tenta traduzir de uma maneira mais simples para o que o Aristóteles está pensando. Ser feliz é uma prática diária de virtude. Eu tenho que ser virtuoso. Isso é um pouquinho melhor e mais fácil a gente entender. Você tem que praticar bons hábitos. Tá bom. Porque se o sentido da vida é a felicidade, ele vai deixar claro uma coisa: ninguém nasceu já feliz, tá? Ninguém nasceu com a felicidade pronta, porque ninguém nasceu virtuoso. Você tem que adquirir a virtude, e a virtude está associada ao quê? A praxis, a ação, a vida ativa. Você tem que ter uma vida ativa em direção a essa felicidade. Vamos ver como é que ele trabalha isso de maneira mais concreta. Você que está muito longe aqui, eu não tenho o objetivo de falar de cada uma dessas virtudes aristotélicas. Se ninguém nasceu virtuoso, o Aristóteles está definindo aqui para a gente uma dúzia de virtudes: coragem, temperança, prodigalidade, magnificência, respeito próprio e assim por diante. Então ele define que isso é ser virtuoso. Quem consegue adquirir essa virtude praticando vai ser feliz, vai ter um prêmio, que é a felicidade. Aí ele vai nos dizer algo que eu acho muito válido para os dias de hoje: como que eu chego a essa virtude? Aí ele coloca em Ética Nicômaco: da mesma forma que você aprendeu a fazer contas, da mesma forma que você aprendeu a tocar um instrumento, você também aprende a ser virtuoso. Como que eu alcanço isso? Ó, olha a simbologia. Não é nem na pedra e nem na pluma. Quer dizer que não é nem no excesso e nem na falta. É no quê? No equilíbrio. A vida virtuosa, ela é feita através do justo meio, do equilíbrio. Nem muito e nem pouco. É a justa medida, é a medida certa. Quem vive no justo meio atinge a virtude. E qual é o prêmio da virtude? É a felicidade. O sentido da vida é alcançar essa felicidade por meio de uma vida virtuosa, de hábitos bons e hábitos medianos. É o que eu falo para os meus alunos hoje, acho que vale para mim. O maior problema dos adolescentes hoje, alguns dos maiores problemas: sono. Cara, se dormir demais, você vai perder vida. Se você dormir de menos, tá? Da mesma forma você vai perder a vida, você não vai ter concentração. Tá? Trabalhar demais, eu vou entrar na questão do trabalho, vai matar a gente. Trabalhar de menos não vai dar subsistência. Então eu tenho que encontrar o justo meio, essa mediana. E quando você vai ao livro do Aristóteles, como é que se chama o livro do Aristóteles? Ética Nicômaco. Por que o nome? Nicômaco é um nome próprio, é o nome do filho do Aristóteles. Então o que ele está fazendo? Filho, esse é o caminho. Ou seja, essa é a ética no sentido literal, esse é o comportamento, essa é a conduta para você atingir no dia de amanhã a felicidade. Veja que isso, eu acho que é um ponto muito importante, já trazendo para os dias atuais. A sociedade de hoje, ela tem preguiça de pensar. E pensar, esses caras tinham de sobra naquele tempo.
Agora, se a gente está provocando aqui em relação ao pensar, a pergunta que eu faço é: por que nós pensamos de menos hoje? Não vai ter uma resposta. Bom, o que aconteceu depois? Entramos na Idade Média, né? Para você ter uma ideia, o Aristóteles morreu 322 a.C. Daqui a pouco, não sei se vocês se lembram da parte da história, mas a Grécia vai ser dominada pelos romanos, ela vai ser uma província romana, o Império Romano vai ser gigantesco, e o Império Romano cai em 476 depois de Cristo, certo? E a partir do momento em que a gente começa essa Idade Média, eu gostaria de ter uma visão não simplista dessa Idade Média, a ponto de resumir ela: foi uma longa noite de 1000 anos, foi a Idade das Trevas. Até porque essa visão hoje, ela está um tanto quanto distanciada, principalmente por causa dos estudos do historiador Le Goff, que tenta mostrar que a Idade Média não teria esse sentido tão negativo como os renascentistas atribuíam. Só que uma coisa é certa aqui: todo mundo já viu um filme medieval, uma série medieval, e sabe que o período medieval foi marcado, acima de tudo, pelo domínio da religião. Principalmente na visão cristã, e parte ali da Europa pelo domínio muçulmano, durante o avanço do Islã, ali na Alta Idade Média. Pois bem, quando nós tivemos essa vida medieval, principalmente quando a gente olha para a Europa Ocidental, olhando para os territórios de hoje, de Portugal, de Espanha, de França, depois de um Sacro Império Romano-Germânico, que vai ser a Alemanha, de uma Itália, e aí depois em direção ao Oriente, né, no Império Bizantino, a gente vai perceber que há um domínio religioso muito forte. E a igreja, a partir de todas as suas instituições regulares, ali do clero, ela vai tentar de todas as formas dominar as instituições políticas, econômicas, culturais. E aí quando a gente pensa em cultura, em monopólio da informação, a gente sabe muito bem que quem vai definir o telos, a finalidade da existência, vai ser a igreja. E aqui acho que seria já um tanto quanto óbvio, pensando nessa divisão de vida ativa e vida contemplativa, a gente já consegue entender que durante o período medieval houve uma hierarquia na qual vida estava acima de tudo? A contemplativa. Quer dizer que a minha vida vai ser uma vida de introspecção. Eu vou me voltar à contemplação do Deus cristão para tentar entender a sua existência. Se eu tiver a condição de ler e escrever, de ler a escritura, e você sabe que isso era uma coisa de poucos naquela época, mas eu vou procurar aquele cara que tem a leitura, um padre, para que eu ouça ele e entenda a verdade divina. E só vou contemplar tudo aquilo que for relacionado a Deus. Vamos lá. A filosofia medieval, eu tenho a visão dela como brilhante, em Santo Agostinho, Santo Anselmo e São Tomás de Aquino. O que ela vai tentar fazer? Ela vai ler lá os clássicos, ela vai ler a visão de Sócrates, ela vai ler a visão de Platão e de Aristóteles, e ela vai tentar aproximar o que aqueles caras pensavam em relação à visão teológica. E eu acabei de te dizer agora mesmo que foi o Platão que vai mostrar que a vida do filósofo era uma vida contemplativa. Quer dizer que o filósofo é aquele cara que se reclui, vive reclusamente e busca o mundo das ideias. Que na visão de Santo Agostinho vai haver uma ligação com a cidade de Deus. Quer dizer que entender a minha existência, que passa pela filosofia, numa contemplação, é entender que o verdadeiro mundo não é esse, da cidade dos homens, como mostrou Agostinho, é da cidade de Deus. Quer dizer que a verdadeira vida é uma vida de contemplação a um mundo que não é esse concreto, é um mundo que eu vivo após a morte. Olha como é que isso aqui vai ser traduzido em argumentos extremamente interessantes. Olha aqui, São Tomás de Aquino, na Suma Teológica. O que é a vida contemplativa? É a aplicação voluntária do entendimento aos dogmas sobre a divindade
com o desejo vivo de gozar das grandes verdades nelas contidas. Então, viver a contemplação é, por exemplo, viver a vida religiosa, aceitar o que está escrito no Evangelho, porque está ali a revelação sobre todo o sentido da vida. Aí o Agostinho vai fazer uma colocação que eu acho muito pertinente. Pô, então a vida religiosa se resume a contemplar a Deus, eu não tenho vida ativa, eu não tenho relação com a natureza? Você tem. Mas ela é mediada pelo quê? Pela vida contemplativa. Vai ser a leitura das Escrituras, vai ser a crença em Deus que vai direcionar o meu comportamento onde? Aqui na Terra. Então quer dizer que a relação que eu tenho com o mundo é uma relação que é direcionada por quem? Da relação que eu tenho com Deus. É a revelação de Deus, feita pelas Escrituras, que vai me levar ao comportamento da vida em sociedade. Bom. E aí o São Tomás vai adicionar algo que eu acho incrível e muito válido para esse entendimento. A vida ativa da relação com o mundo, ela acaba com a morte. Mas ao contrário, a vida contemplativa, ela só começa de fato depois da morte. Então, enquanto eu estou vivo, eu tenho uma vida ativa, só que ela é mínima, porque ela é guiada pela hierarquia da vida contemplativa. Uma hora você vai morrer, e quando você morre, esse mundo aqui acaba, mas no campo celestial, a vida contemplativa, ela continua. Então ela tem que ser o guia do teu comportamento. O sentido da vida medieval é um sentido de contemplar Deus, e essa contemplação a Deus que vai direcionar todo o meu comportamento. Sim. Aí vem o grande problema, queridos. Aqui eu vou começar a responder para vocês aquela pergunta que eu fiz agora mesmo, de por que nós não pensamos, ou por que pensamos pouco. Olha, Hannah Arendt vai falar muito sobre essa questão, e aí eu vou trazer o Han, que é esse sul-coreano atual, radicado na Alemanha, para ajudar a responder sobre a sociedade de hoje. Quando a gente olha a modernidade, eu vou ter que dar um salto aqui para a gente entender o objetivo dessa fala. A gente pensa em modernidade ali a partir do século XV, né, com o fim de todo o período da Antiguidade, passando pela Idade Média, que é 1453, quando caiu o último império da Antiguidade, que foi o Império Bizantino, que era o Império Romano do Oriente. A partir dessa modernidade, o que você vai ter? A cada século que nós passarmos, até chegar ao 18, você vai ter um processo de revolução na fabricação das coisas, que todo mundo conhece aqui como Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela vai levar a um valor maior ao trabalho, certo? Ou seja, uma produção cada vez mais rápida, maior, para expandir o sistema capitalista em direção a outras fronteiras, que naquela época era o fim do colonialismo aqui na América, vai coincidir com a independência do Brasil em 1822 e pela expansão de todo o continente americano. E depois, na segunda etapa de segunda revolução industrial, a gente vai ter o neocolonialismo na África e na Ásia. A partir desse momento, há uma mudança significativa em relação ao sentido da vida. Por quê? Pela questão do relógio industrial. Na Revolução Industrial, no início, se a gente for olhar os livros de história, eles nos mostram que um trabalhador, ele trabalhava em torno de 14 horas. Então, se eu olho, por exemplo, a mudança na organização social, se a gente passou a viver mais em cidade agora, saímos do campo, agora houve um êxodo rural, fomos viver em cidade novamente, e essas cidades estarão repletas agora de fábricas. E dentro dessa fábrica, se eu passo 14 horas, como que eu vou ter tempo, por exemplo, para ter uma contemplação? Seja ela religiosa, seja ela filosófica, ou seja para a vida ativa no sentido político que a gente falou. O cara não tem essa condição.
Quem aguenta? Ainda mais o trabalho industrial, insalubre, que a gente sabe, e com uma grande chance de morte que havia naquele momento. Só que aí a gente tem que visualizar um outro problema desse trabalho industrial. Eu sei que é clichê, mas é o melhor para o momento aqui para a gente entender a crítica. Que vai? E aí, Marcão? Só um recorte aí. Veja como que o Chaplin, fantástico como ele foi ali no começo do século XX, e conseguiu fazer uma crítica fortíssima ao trabalho industrial repetitivo, monótono, alienante, reificante, no qual o trabalhador se torna uma coisa, porque ele só repete. Daí eu te pergunto, se eu trabalho dessa maneira, e aí vocês devem lembrar do Fordismo, se eu trabalho dessa forma, qual é a consequência disso para a minha vida? Eu vou fazer um questionamento do Nietzsche, lá nesse mesmo contexto de emergência desse trabalho industrial, de consolidação de trabalho industrial no final do século XIX, em que ele pergunta, temos cumprido as 3 tarefas? Ler, pensar, falar e escrever, cuja meta é a cultura distinta, capacitar-se a uma atenção profunda e contemplativa. Que sujeito eu estou me tornando? Com um trabalho repetitivo de 14 horas, tá? Que não tinha qualquer limite em relação à quantidade desse trabalho de dias. O que eu vou ler? Qual é a minha capacidade de leitura, de audição, tá? De intelectualidade? Eu vou me reduzir, na visão da Hannah Arendt, a um animal laboramus, ou seja, um animal trabalhador. O sentido da minha vida se torna rigorosamente o do trabalho. Quer dizer que eu vivo voltado para isso. O que eu, sujeito, me torno a partir disso? Bom, o filósofo Han, da Sociedade do Cansaço, escreveu dezenas de ensaiozinhos. Essa Sociedade do Cansaço tem 80 páginas, você lê ele numa sentada, apesar de não ser uma leitura muito simples. Ele vai recorrer a esses termos, a esses filósofos que a gente citou. Mas o que ele vai dizer? Aqui eu não estou para afirmar que isso seria verdadeiro e haveria algo que seria oposto e falso, porque não provocar você. Ele diz que toda essa sociedade do trabalho que eu mostrei para você, do 18, do 19 e do 20, trazem para o século 21, primeiramente, a sociedade do desempenho. O que é a sociedade do desempenho? Eu, como trabalhador, em qualquer tipo de ofício, eu internalizei em mim a necessidade de ter um desempenho cada vez melhor em relação à minha tarefa. Eu não preciso de um senhor
de um patrão, de alguém que me mande. Isso já está internalizado culturalmente, num bios, tá? Numa vida do ser humano. E para que eu alcance esse desempenho, eu tenho que abdicar de tudo aquilo que está à minha volta. Ele vai colocar que essa sociedade do desempenho ela é marcada por, olha lá, academias fitness, pensa em relação ao desempenho do meu corpo, e olha como isso no esporte se coloca como algo de excelência, numa competitividade absurda. No futebol a gente vê isso, talvez cujo maior exemplo seja o Cristiano Ronaldo, sendo obcecado em relação a esse desempenho. Prédios de escritórios, bancos, aeroportos, shopping centers e laboratórios de genética. Daí a ideia de um doping, de eu buscar todas as formas de recurso para que o meu desempenho seja ainda maior. Qual é a consequência da sociedade de desempenho? Se o teu desempenho não for bom, nós temos indivíduos que são depressivos e fracassados. Você não tem mais aquela sociedade disciplinar, de que, por exemplo, quando a gente viu aqui com o Chaplin, de que você é obrigado a ir à fábrica, você vai ficar na fábrica 14 horas, se você não ficar você vai ser demitido, você está excluído do processo, você vai por conta própria. Você vai por conta própria, se torna um indivíduo fragmentado, que faz diversas funções e busca um desempenho cada vez melhor dentro desse trabalho. Na verdade, a busca na sociedade do desempenho é superar-se a si mesmo. Aí você volta a Hannah Arendt. Se eu sou um indivíduo que está buscando a sociedade do desempenho acima de tudo, e eu estou enfiado dentro do meu trabalho o dia inteiro, como eu ouço, por exemplo, amigos, e eu já passei por isso, essa semana eu não cheguei em casa antes das 10. Qual é o meu sentido político de vida? Volta a Hannah Arendt, a gente vai chamar, como os críticos de Hannah Arendt, vai chamar de nostálgica. Qual é a minha relação com o mundo? A Hannah Arendt vai dizer, nenhuma. Por quê? A minha vida, ela é marcada exclusivamente pela unilateralidade da existência. Qual que é a unilateralidade da existência? Só tem uma, é trabalhar, é desempenhar-se, é superar-se a si mesmo. E aí, que vida que consegue ser feita em sociedade cujo único objetivo é superar a si mesmo? Nenhuma. Daí vem um grande questionamento aqui, ó. Não há vida partilhada na política. Sabe o que acontece? Você assina um cheque em branco a cada 2 anos, seja no município ou seja no governo federal, para uma pessoa ir lá cuidar dos assuntos da tua pólice. E o resultado está aí, eu não preciso nem comentar. A sociedade do desempenho é uma sociedade, na visão do Han, egoísta, cujo indivíduo só pensa no próprio desempenho, no próprio sucesso. E quando ele não alcança, ele é um fracasso e ele vai entrar nas patologias que nós conhecemos nos dias de hoje, como por exemplo a depressão. Então é muito problemático isso, né? Porque aí vem o sentido do livro dele. A gente vive na sociedade do cansaço. É claro, é uma sociedade do cansaço. Que tempo que você tem para se desempenhar a vida pública? Certo? E mesmo da tua vida privada dentro do teu ambiente, que é a tua família. Que relações você nutre com a sociedade? Nenhuma. Daí vem a questão da decadência das instituições, tá? Que vem desde tempos remotos, uma família. Certo? As relações com a política, como eu citei. Aí vai além. Se eu sou um indivíduo que se unilateraliza no trabalho, o sentido da minha vida é o trabalhar, desempenhar-se, tá? E a partir disso nutrir um sucesso pessoal, o que eu tenho em relação à minha vida contemplativa? O que eu exijo em relação às músicas que eu ouço? Aos filmes que eu assisto? A arte como um todo? O que vai acontecer nas instituições, nas criações disso?
Não pode existir uma outra sociedade para essa do desempenho, cujo sentido é o trabalho, que é a indústria cultural, amigo. Porque no tempo que a gente tem, que tempo que a gente quer de pensar? Política é tudo igual. Ou seja, eu reduzo a capacidade criativa do homem ao quê? Ao nada. É isso. Que é o que você está vendo hoje. Eu não preciso citar. É a onomatopeização das manifestações, principalmente musicais. Só tem o refrão. Eu fico o refrão 2 minutos. É muito problemático isso. Então, eu vou fazer a pergunta do Edgar Morin, filósofo francês, bem velhinho. O Edgar Morin vai perguntar: para onde vamos com tudo isso? Para onde estamos indo? Vou usar o Aristóteles, o telos. Qual vai ser a finalidade de tudo isso? Para encerrar, e a gente tentar chegar a uma síntese de tudo isso, mas longe de mim de querer trazer um sentimento pessimista, né, embora ler Sartre e Camus seja algo que leve a essa tendência, não posso negar. Uma outra hora a gente pode trabalhar o mito de Sísifo e a gente entrar na filosofia do absurdo, que é muito dolorosa. Eu lembro que a última vez a gente fez aquela palestra da música, né, que os meninos vieram tocar aqui, foi muito agradável. E aí eu estava falando sobre o mito de Sísifo. Não é uma coisa que agrada a muitos, porque deparar-se com o absurdo da existência, de uma existência sem sentido, é algo de fato que causa uma dor. Mas, pois bem, o que o Sartre vai dizer de maneira simples, ali no começo do século XX? Você tem que entender que o Sartre está marcado pelo trauma da Segunda Guerra Mundial, trauma do Holocausto, em que a gente vai ter um problema muito grande, que é a questão de como que poderia existir um Deus, uma visão judaico-cristã, depois do Holocausto. Depois de toda a tragédia daquele Holocausto. Foi um problema daquela época. E aí você poderia trazer para os dias de hoje como que poderia existir esse Deus depois de Alepo, fazendo uma provocação em relação à guerra da Síria. Alguém poderia dizer isso. Então o Sartre, o que ele vai querer, o que ele vai afirmar para a gente dentro da noção existencialista? Todo mundo que falou aí atrás, os filósofos anteriores, desde lá do Platão, de Mundo das Ideias, passando pela filosofia medieval e pelos metafísicos da modernidade, que falavam um sentido para a vida, uma natureza da vida, isso aí tudo ultrapassado. A existência precede a essência. Primeiro eu existo, para que depois eu dê um sentido, uma essência para a minha vida. Não há valor, não há Deus, não há sentido algum anterior ao homem. Você veio parar aqui por acaso, você foi jogado ao mundo e aqui você está, querido. Poderíamos pensar nessa famosa imagem do Sartre, num deserto, que nós estamos aqui sós e sem desculpas. E daí vem a famosa frase: o homem está condenado a ser livre. Que tem um aspecto muito interessante, muito positivo nessa visão sartriana, de chegar à conclusão de que a nossa existência, ela é um nada. Por que ela é um nada? Porque ela não tem sentido algum. Se ela não tem sentido, quer dizer que quem vai dar o sentido a ela sou eu. Eu sou responsável, único e exclusivo, para dar um sentido para a minha existência, cuja originalidade é o nada. Originalmente, a vida não tem sentido nenhum. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aproveitar, uma vez que eu fui jogado a esse mundo, eu vou usar até aqui uma visão nietzschiana, e retirar toda a culpa, todo o sentido judaico-cristão de dor, de perda, de erro, que eu carrego sobre mim ao longo do tempo, e me projetar para a existência, dando o sentido que eu quiser a ela. Isso aqui é muito importante. Mas aí você tem que pensar o seguinte: então tá bom, então se eu sou livre, eu posso fazer tudo o que eu quiser, eu vou me projetar em relação ao nazismo.
Eu vou sair por aí defendendo um totalitarismo, seja ele de esquerda ou de direita. O que o Sartre vai dizer sobre isso? Olha, você tem que sempre pensar uma coisa. O existencialismo, ele é um humanismo. O que isso significa? Se essa existência não tem um ser superior, Deus, um ser maligno, um diabo, tudo que você fizer aqui, o que você projeta para a sua existência, é o que você está projetando para a humanidade. A vida no existencialismo, ela nada mais é do que o tratado da consequência. Você está fazendo para si, você vai colher para si. Mas o que você faz para si, você está projetando para quem? Para a humanidade. Ó, como essa própria imagem mais uma vez. Ele está andando e está projetando o que nele? Uma sombra. Está projetando uma sombra. Quer dizer que se eu quero ser, por exemplo, um totalitário, independentemente da posição, se direita ou de esquerda, o que eu estou querendo para a humanidade é isso. Se eu quero ser uma pessoa violenta, eu estou projetando para a humanidade isso. Por isso que o Sartre está pensando que a nossa existência individual e livre, ela é marcada pela responsabilidade. Eu sou responsável por tudo aquilo que eu fizer. O que vai acontecer com a humanidade é de única e exclusiva responsabilidade de quem? Do homem. Por isso, se o holocausto aconteceu, foi responsabilidade única de quem? Do homem. Foi a humanidade que projetou. Certo? Tem uma passagem muito bacana de um filme que os mais jovens aqui assistiram, mas eu recomendo também aos mais experientes, que se chama V de Vingança, que é um quadrinho, um baita filme, um conteúdo político muito forte. E aí tem aquele personagem mascarado, que é o V, e a Inglaterra é um regime totalitário. E a galera toda é controlada pela mídia, que é uma mídia estatal, é óbvio, vivendo num estado de exceção, de um totalitarismo cruel. Esse V está tentando sabotar o sistema. Está tentando destruir aquele regime totalitário. E ele consegue entrar na mídia. E ele vai fazer um pronunciamento público para toda a Inglaterra assistir. Aí ele vai e diz assim: vocês aí estão assustados, com medo, perante tudo isso que está acontecendo, todo esse horror. Mas se vocês procuram por um culpado para toda essa situação, basta que vocês olhem no espelho, que vocês vão encontrar os responsáveis por toda essa situação. Ou seja, para sintetizar, depois desse passeio que nós fizemos pela filosofia, por sentidos políticos, religiosos, de trabalho, eu acho que a gente poderia pensar nessa metáfora do espelho. Aqui, cada um faz o seu projeto de sentido da vida como quiser. Seja ele na religião, seja ele no estudo, seja ele no trabalho, seja ele na criação artística, tá? Não importa. Mas saiba que dentro desse teu projeto, respeitando a existência do projeto do outro, se ele vai ser um sucesso ou se ele vai ser um fracasso, ele depende exclusivamente das tuas escolhas. Afinal, a vida, ela nada mais é, como na visão existencialista do Sartre, como um tratado de consequências. Valeu, muito obrigado.